Paz do Senhor a todos. Vamos lá então para o segundo capítulo do livro Como Tem de Ser uma Vida Cristã, Silas Malafaia, que vai dizer sobre a espiritualidade estável. A vida cristã, ela deve estar estável, sentido de firmeza e duradoura. A vida do cristão, ela deve estar estabilizada no Senhor. A inconstância espiritual, ela vem ocorrendo desde do povo de Israel, quando eles estavam no Egito, e através de Moisés, na qual eles foram retirados do Egito, ali já gerou uma inconstância espiritual, pois o povo eles esqueciam dos mandamentos do Senhor naqueles dias. Isso gerava uma falta de estabilidade espiritual no povo. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, vai dizer: E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O autor ele vem falando sobre o alimento sólido e sobre o alimento líquido, na qual muitos estão ainda se alimentando pelo alimento líquido, mas é tempo de nós alimentarmos pelo alimento sólido, porque aquele que experimenta o alimento sólido, ele está assim vivendo a palavra da justiça, experimentando a palavra da justiça, porque ele não é mais menino. O autor também vem falando sobre a fé. Um pouco de fé já é o suficiente para o milagre acontecer. Marcos capítulo 9, versículo 24 vai dizer: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, na qual neste momento nós estamos expressando para que o Senhor lhe retire de nós o coração duro, retira de nós aquilo que não agrada ao Senhor. O autor ele vem falando sobre a fé, e um pouco de fé é necessário para o milagre acontecer, mas também nós devemos ver aonde que a nossa fé ela está firmada, do nosso fundamento, da onde que vem o nosso fundamento, a nossa vida cristã. Para ela estar estável, depende também do nosso fundamento, da onde que nós estamos alicerçados. E o autor também ele vem falar sobre o fundamento, na qual o fundamento é Jesus. Para nós termos uma vida estável, nós temos que estar fundamentado em Jesus. A nossa vida é como uma obra, é Cristo e os apóstolos. O autor vem mencionando, é como uma obra. Cristo, ele é o fundamento, ele é a base, ele é a rocha, e os apóstolos, eles são os alinhadores, os construtores da estrutura, da base ali para começar a obra, para formar os acabamentos. E às vezes nós não possamos focar somente nos apóstolos e esquecer de Cristo. O autor ele vem mencionando isso, que muitas das vezes nós esquecemos de Cristo e focamos mais nos apóstolos, e na qual Jesus também ele é a pedra viva. Jesus ele é maior que tudo, maior que os patriarcas, ele é maior que o templo de Jerusalém, porque hoje há uma nova casa de Deus, que é a igreja de Deus. Deus ele é o nosso fundamento principal, é ele que constrói a estrutura, é ele que constrói a base, ele é a rocha. Os apóstolos eles podem construir as paredes, levantar as paredes, fazer o acabamento, mas a nossa rocha, o nosso fundamento é Cristo, para que nós possamos ter uma vida estável. A fé ela também produz firmeza. A nossa fé ela produz uma grande firmeza. E um instrumento para que leva Jesus a ser o nosso fundamento é a fé. No terceiro capítulo, o autor vem falando sobre progredir sempre. Vem falando sobre a transformação que recebemos em nosso coração. Não é uma coisa imediata, mas sim uma experiência contínua. Quanto mais conhecemos a Deus, mais seremos ajustados para ser a imagem dele. O cristão ele é como um atleta. O cristão, ele corre em busca da salvação. Já o atleta, ele corre em busca de um prêmio. Todos nós cristãos temos a oportunidade. E o atleta, somente um ganha, somente um tem a oportunidade. Nós ganhamos o prêmio da salvação, da coroa. E o atleta recebe somente um prêmio.
O campeão, ele deve ter uma atitude muito importante, na qual ele deve traçar um alvo, traçar uma coisa definida e ele correr totalmente flexível, na qual o caminho que ele está percorrendo. O autor também vem falando sobre a flexibilidade para progredir. A vida cristã, ela deve ser flexível e progressiva, não ser uma coisa rígida. E nesse momento o autor vem falando sobre 3 pontos fundamentais, na qual ensina nós temos uma vida flexível e progressiva. Primeiro, foi um padrão da vida espiritual, na qual devemos ter uma vida espiritual, na qual nós temos que crescer sempre, cada dia ter uma fé maior e crescer de glória em glória. Cada dia que passar, nós buscarmos a perfeição em Cristo, conhecer Deus. O segundo motivo é conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus. Por quê? Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vemos que não conhecemos a Ele. Jó capítulo 38, versículo 2 e 4. É este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento. Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Nesse momento, Deus estava falando com Jó. Jó estava combatendo contra Deus, e ali Jó vê que verdadeiramente ele não conhece a Deus. Verdadeiramente ele não sabe nada de Deus, porque ele fica sem resposta para Deus na hora que Deus pergunta a ele aonde você estava quando eu fundava a terra. E o autor, ele vem falando que nós somos um ser humano limitados. Quantos mais nós conhecemos a Deus, nós não temos a capacidade de entender e compreender esse Deus tão maravilhoso. O autor também vem falando sobre o terceiro motivo, que é a soberana vontade de Deus. Temos que ser flexíveis, pois Deus pode querer algo de nós nesse tempo. Quanto mais nós sermos flexíveis, nós vamos entender a vontade de Deus. Exemplo, o apóstolo Paulo, na qual a Bíblia diz que ele sai para pregar a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao 9, na qual ele iria para a Frígia, mas ali o Senhor, ele não deixa ele ir pregar a palavra do Senhor ali, na qual o Senhor mostra a ele em visão, na qual ele deveria ir para a Macedônia. Ali seria o lugar certo, a hora certa, para que ele poderia falar da palavra do Senhor. Nós devemos ser flexíveis, porque às vezes Deus quer nos usar em um lugar, depois ele quer nos usar em outro lugar. O cristão que não é flexível, ele foge totalmente da vontade de Deus. Aqueles que não são flexíveis, aqueles que não têm uma vida progressiva, a sua fé cada vez mais progressiva, ser flexível, infelizmente estão fugindo da vontade de Deus. E o autor vem dizendo que nós devemos ser flexíveis e ter uma vida espiritual, a nossa fé, ela progressiva. Deus abençoe a todos.